farei a leitura aqui do versículo 1 até o 3. Reverentemente, para a leitura da palavra do Senhor, eu convido a igreja que se coloquem em pé, por favor. Gênesis 12, versículos 1, 2 e 3. Amém? Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E partirei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas o quê? Todas as famílias da terra. Eu gostaria que a igreja repetisse comigo esse versículo 3. Vamos lá todos? E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Feche seus olhos. Ore comigo neste momento. Pai eterno, nosso Senhor soberano. Senhor, a nossa responsabilidade agora para transmitir a palavra do Senhor ao coração das famílias que aqui estão é imensamente grande. E nós clamamos agora ao Senhor. Eu clamo, Senhor, que o Teu Santo Espírito venha usar agora o Teu servo que aqui está como instrumento nas Tuas mãos, Senhor, para que esta mensagem venha, Senhor, conforme o Espírito Santo do Senhor sabe que cada família aqui, que cada pai, que cada marido, cada esposa, cada filho, Senhor, precisa. Que os lares aqui representados neste momento, Senhor, possam receber toda a instrução do Senhor com alegria, em nome do Senhor Jesus, é que nós te rogamos. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Como eu disse, nós vamos falar sobre a bênção do Senhor sobre a família. Quem não gosta de ser abençoado? A palavra do Senhor diz que levaram até Jesus as crianças para que ele impusesse as mãos sobre elas e as abençoasse. Todos gostam, né? É muito interessante, aqui nós temos os vizinhos aqui, e sempre que eles me veem, principalmente nós temos aqui a dona Hilda e outros vizinhos que encontram comigo, né? E eles chegam e falam: ô pastor, me dá a sua bênção, que o Senhor te abençoe. Dona Hilda não me deixa passar, sempre que ela me vê, ela vem cá, pastor, ore por mim, me abençoa aqui em nome de Jesus. As pessoas gostam de ser abençoadas, nós gostamos de ser abençoados, porque nós sabemos, irmãos, que a bênção do Senhor, o escritor aos Provérbios até disse isso: a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Olha só, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Que coisa maravilhosa saber que a bênção do Senhor na minha vida, na sua vida, no seu lar, na sua família, é todo um diferencial que não acarreta sofrimentos, que não acarreta tormentas, que não leva desespero. Mas a bênção do Senhor, ela te prospera de tal maneira que você cresce sim, com muita serenidade, com muita tranquilidade e sem fadiga. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. O texto que nós lemos, ele fala do Senhor chamando Abrão. E ele, nesse convite a Abrão, ele diz para ele: Abrão, sai do meio dos seus parentes. Afasta da sua parentela, do meio do seu povo, e eu vou te levar para uma terra muito distante.
E quando Deus faz isso, queridos, nós temos aqui uma sugestão que nos induz a pensar e analisar que a família de Abraão, os descendentes de Abraão, os seus parentes, não andavam em conformidade com a vontade, com os princípios do Senhor. Era um povo que não serviam exclusivamente ao Senhor dos Senhores, ao Deus dos deuses. Pessoas que não trilhavam nos princípios únicos e exclusivos do Senhor, porque na vida deles, no seio do lar deles, havia espaço para adorar outras coisas. E, meus irmãos, para manter a família unida, muitas vezes nós temos que abrir mão de muita coisa. Para manter o nosso casamento, para manter, meus irmãos, o nosso lar unido, fortalecido, muitas vezes nós precisamos abrir mão de conceitos, abrir mão de coisas que nós gostamos, coisas que nós aprovamos, mas jamais, e isto eu aprendo aqui com esse texto de Abraão, jamais devemos abrir mão da nossa fé direcionada exclusivamente para o único Deus, para o único Senhor e soberano. É isso que o Senhor estava dizendo. Abraão, a sua família já está se tornando um risco, seus parentes já estão se tornando um risco para a sua fé. Então, quando isso começa a acontecer, é momento então de nós realmente fazermos a separação. Deus não estava mandando Abraão ali desprezar os seus parentes. Deus não manda você. O Senhor Jesus jamais ele ordenou que nós desprezássemos os nossos familiares. Mas ele está dizendo o seguinte: olha, se a sua família tem sido um risco para a sua fé e tem te distanciado do Senhor, aí é momento de você fazer uma separação, estabelecer, deixar isso muito bem claro. E, meus irmãos, é muito comum isso acontecer nas famílias. Começa geralmente com os pequenos encontros e com as pequenas ideias, e de dizer, não, mas não tem nada a ver, e isso é tão simples e tal. Sorrateiramente as coisas vão acontecendo. Quem pensa que não, você já está distanciado das coisas do Senhor. Daí a pouco a sua fé já está comprometida. Em pouco tempo, você nem imagina, a sua fé já está distanciada do Senhor. Por isso o Senhor fala: Abraão, olha, sai no meio dos seus parentes, e eu vou te levar para uma terra bem distante, porque eu tenho planos para a sua vida, eu tenho planos para você. Isso por quê? Porque o Senhor tinha desejo no crescimento de Abraão, da sua família. O Senhor desejava que Abraão fosse um homem que prosperasse. O Senhor deseja que você seja uma pessoa de prosperidade. Deus deseja isso, queridos. Esse é o desejo do Senhor. Olha, eu poderia citar aqui, no mínimo, uma dúzia de versículos, de textos, de passagens bíblicas, que o Senhor deixa bem claro que Ele almeja, que Ele deseja, que Ele sonha o crescimento para você, a prosperidade para você, a bênção para a sua vida. Quando nós vamos ali no Salmo 1, todos sabem de cor e salteado. Veja que a palavra do Senhor diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém, nem se assenta, antes tem o seu prazer, e na sua lei, de dia e de noite. Aí, veja só, a palavra do Senhor diz: será então como árvore plantada junto a ribeiros de água,
cujas folhas não caem, dá o fruto na estação própria, e tudo que faz prospera. Onde coloca as mãos, prospera. Há uma imensidão de textos e passagens bíblicas que nos tranquilizam com relação ao desejo do Senhor da prosperidade, com relação ao desejo do Senhor para o seu povo. E Deus promete a Abraão, ele disse: Abraão, você vai ser grande. Você vai ser grande, Abraão. Você vai crescer muito. Essa era a proposta do Senhor para Abraão. E meus irmãos, a palavra do Senhor, olha só, abre aí, tá? Os irmãos já estão bem próximos aí. Gênesis 13, o versículo 1 e o versículo 2. A palavra do Senhor deixa claro que Abraão então começou a crescer, começou a prosperar. Subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher e tudo que tinha, e com ele Ló. E Abraão, muito rico em gado, em prata e em ouro. Aquilo que o Senhor havia prometido a ele antes, aquilo que o Senhor havia dito a ele antes, já estava se cumprindo. Eu vou fazer de você, Abraão, um homem abençoado. Eu vou abençoar você, vou abençoar a sua família. Eu vou abençoar o teu povo. Eu vou abençoar aqueles que descenderem de você. Isso já começou a acontecer. Abraão agora começa já a caminhar, um homem rico, um homem próspero, um homem abençoado em todos os termos, né, que podemos imaginar. De tal maneira que o próprio empregado de Abraão, um dos empregados, um dos servos de Abraão, chega a dar testemunho da prosperidade de Abraão. Veja os irmãos aí em Gênesis, no capítulo 24, o versículo 35. Um dos empregados de Abraão chega a citar isso, o crescimento. Ele estava maravilhado, né? Com o desenvolvimento, com a prosperidade ali, com o avanço do seu patrão. Gênesis 24, versículo 35. Esse servo de Abraão chega a dizer assim: olha, o Senhor abençoou muito o meu Senhor, de maneira que foi engrandecido, e deu-lhe ovelhas e vacas, e prata e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentos. Isso é um dos empregados de Abraão dando testemunho do crescimento do seu patrão. Sabe, irmãos, quando nós prosperamos com a bênção do Senhor, isso cria impacto na vida de outras pessoas. Quando você cresce, quando você prospera na bênção do Senhor, isto com certeza deixa as pessoas em observação. Elas ficam maravilhadas. Os próprios empregados de Abraão estavam maravilhados com o crescimento, né? Como aquele homem tinha sido abençoado, cumprindo aquilo que o Senhor disse, né? E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E quando o Senhor diz: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra, há uma sugestão aqui. Há um significado, há uma extensão de bênçãos aqui sugeridas. E essas bênçãos, elas têm toda interferência a nós hoje também. Siga comigo aí na palavra do Senhor, Romanos capítulo 4, versículo 16. Abra a sua Bíblia. Romanos 4, 16. Aquilo que o Senhor prometeu a Abraão, que ele disse a Abraão: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Senhor, com isso, ele estava dizendo a Abraão: aqueles que creem em mim, assim como você crê, aqueles que me buscarem, aqueles que me obedecerem, como você me obedece, Abraão, aqueles que realmente acreditarem em mim, esses também serão imensamente abençoados. Romanos capítulo 4, versículo 16. Quem encontrou, gostaria que alguém lesse para nós, por favor?
pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de Deus. Meus irmãos, se você tem fé em seu coração, se você realmente crê que Jesus Cristo é único e o suficiente Salvador e Senhor da sua vida, se você crê que o Senhor é único e exclusivo, que Ele é Deus, como disse Rabi, em cima nos céus e embaixo na terra, a palavra do Senhor está dizendo o seguinte: pela fé você está crendo, pela fé você está sendo abençoado, porque é essa mesma fé que Abraão professou. E nós aprendemos pela palavra do Senhor que Abraão foi o homem que iniciou, que realmente projetou a fé, uma fé diferenciada no único Deus, soberano e verdadeiro. E aqueles que hoje creem também são herdeiros dele. Gálatas capítulo 3, o versículo 7, a palavra do Senhor nesse texto é muito clara, muito esclarecedora para nós. Gálatas 3, o verso 7. Veja só, diz assim: sabei, pois, que os que são da fé são filhos de quem? Então, aqueles que são da fé. Você é da fé? Amém? Você crê verdadeiramente que Deus é único? Ele é suficiente? Então a palavra do Senhor está dizendo: então você é filho de Abraão. Sendo filho de Abraão, a palavra do Senhor diz: você também é herdeiro dessa bênção. É o que o Senhor estava dizendo: Abraão, em ti serão benditos todas as famílias da terra. Aqueles que creem, aqueles que forem me aceitando, aqueles que colocarem nos seus corações a fé direcionada única e exclusivamente ao Senhor soberano, o Senhor estava dizendo: esses serão também abençoados, vão receber toda sorte de prosperidade. Esses vão crescer também. Esses vão receber os benefícios que você está recebendo. Logo, meus irmãos, Abraão, ele se torna então um modelo. Abraão, ele se torna um exemplo, um protótipo para todos aqueles que buscam, através do relacionamento com Deus, com o Senhor, a restauração para a sua vida. Abraão, ele se tornou um modelo para aqueles que em momentos difíceis, para aqueles que em momentos de crise buscam no Senhor a solução. Abraão se tornou um modelo para nós, um exemplar, para que quando eu e você estivermos enfrentando lutas, dificuldades, intempéries, sofrimentos, quaisquer que sejam eles, através da fé, nós aprendemos aqui que nós conseguimos superar tudo isso. Portanto, querido, nunca diga, jamais repita que uma situação não se resolverá, que você não vai conseguir enfrentar, passar por uma luta. Mas sempre coloque no seu coração, lembre dessa palavra de promessa do Senhor, diga: Senhor, eu creio no Senhor, assim como Abraão creu. Através de Abraão, eu e você, nós aprendemos aqui, meus queridos, que a nossa vida pode ser restaurada, a nossa família pode ser restaurada, a sua vida sentimental pode ser restaurada, a sua saúde, ela pode ser restaurada, a sua vida financeira pode ser restaurada, os seus sentimentos são restaurados. Não há limites. A vida espiritual, ela pode ser erguida. Abraão se torna esse exemplo, esse modelo, esse grande motivador para mim e para você, para nós vencermos, para nós continuarmos, para nós prosseguirmos sempre de cabeça erguida. Abraão, ele, meus irmãos, esse exemplo de motivação para a família, para que busquem a superação através da fé. Não é à toa que Jesus mesmo ensinou que não precisa ser tão grande. Ele disse: é necessário que você tenha. E Jesus disse que a fé, ela remove o quê? A
fé supera. Né? A fé é o que leva a mim e a você a superar tudo e a todos. O Senhor estava dizendo isso, Abraão, aqueles que creem. E nós aprendemos aí através do livro de Gálatas que todos aqueles que creem, esses se tornam também herdeiros, filhos de Abraão, herdeiros também dessa promessa. A promessa, ela foi feita a Abraão, mas ela tem abrangência a mim, ela tem abrangência a você, com o objetivo de nos abençoar, de nos fazer prosperar, de nos tornar vencedores. Tornar a mim e a você pessoas vencedoras. Por quê? Porque o Senhor não quer ver ninguém de cabeça baixa. Deus não quer ver ninguém sendo vencido pelo pecado. Não, não, não. Por isso que o Senhor Jesus não desistiu lá na cruz do Calvário, mediante a maior das dificuldades que qualquer ser humano possa enfrentar. Jesus não desistiu. Ele não desistiu por amor a mim, não desistiu por amor a você, e Ele deixou para mim e para você o grande exemplo, a grande motivação, um passo motivador para nos ensinar. Jamais desista. Sempre se lembre que você será vencedor. E o Senhor havia prometido isto há muitos e muitos e muitos anos para Abraão. Ele disse: Abraão, através de você, aqueles que creem serão abençoados. Abraão enfrentou muitas lutas, como nós sabemos, irmãos. Abraão enfrentou provações. Abraão enfrentou dificuldades. Abraão teve momentos difíceis na sua vida. Mas ele superou tudo isso, como nós sabemos. E não pense que foi assim muito fácil, num estalar de dedos, que ele conseguiu essa vitória. Não, não, não. Ele conseguiu porque ele sabia que o Deus dele era maior. Tanto é que quando o filho perguntou para ele, né, no momento do sacrifício, ele disse: pai, está tudo pronto, né? Já o altar já está pronto aqui, a lenha no seu lugar, né? Mas, pai, onde está o cordeiro? E Abraão, naquele momento, como temente ao Senhor, como pessoa que confiava no Senhor, que sabia que Deus não falha nas suas promessas, naquele momento, certamente, né, a palavra do Senhor até diz que Abraão cria que o Senhor era poderoso, até mesmo se necessário fosse para ressuscitar o seu filho. E ele vira para o filho e diz: meu filho, o cordeiro, não se preocupe, o Senhor vai prover. O Senhor proverá. Que passo. Mas não foi simples, não foi uma coisa tão tranquila para se dizer naquele momento, para aquele homem. Superar, queridos, pode não ser simples, mas é possível quando se tem fé no coração. Mas fé direcionada única e exclusivamente no Senhor. Por isso o Senhor pediu que Abraão retirasse do meio dos seus parentes, da sua parentela, que eram pessoas que não serviam, né, apenas ao Senhor. Pessoas que no coração deles havia espaço para outros deuses. O Senhor disse: aí não. Mas esta promessa, meus queridos, que o Senhor faz aqui para Abraão, ela tem uma prerrogativa muito importante. Abra sua Bíblia para nós fecharmos aqui. Gálatas, capítulo 3, versículo 13 e 14. Gálatas 3, versículo 13 e 14. Então veja bem, o Senhor está prometendo aqui, ele disse: olha, eu vou prosperar em você. O Senhor está dizendo aqui: eu quero abençoar você, eu quero tornar você uma pessoa vencedora. O Senhor está dizendo aqui: olha, eu quero tornar você uma pessoa de força que supere todas as crises, as lutas, as dificuldades. O Senhor está prometendo aqui levar a sua vida, ao seu lar, à sua família, toda restauração, toda superação. O Senhor está prometendo aqui que Ele pode fazer de você uma pessoa imensamente abençoada. Mas existe uma prerrogativa para que isso aconteça. E eu quero que você preste bem atenção nessa proposta que o Senhor tem.
Veja que ele diz aqui, Gálatas, capítulo 3, versículo 13 e 14, o Senhor diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé, agora leiam todos comigo, nós recebamos a promessa do Espírito Santo. Olha isso. Deus, mediante Jesus, enfrentando a maldição em meu lugar e em seu lugar. A palavra do Senhor está nos ensinando. Ele se tornou maldito para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, ou seja, aqueles que não faziam parte do grêmio do povo de Deus, e para que também pela fé nós, que significa eu e você, recebamos a promessa pelo Espírito. O texto está dizendo o seguinte: o Senhor tem bênçãos para a sua vida, Deus tem prosperidade para a sua vida, Deus tem restauração para o seu lar, para a sua casa. O Senhor quer que você se torne uma pessoa imensamente realizada. Mas para isso ele está dizendo: é preciso, é necessário, é extremamente necessário que você passe pelo processo daquilo que o Senhor falou para Nicodemos, do novo